Bom dia. Bom dia, Irani. Bom dia, Irani. É bom te ver. Bom dia, Belinha. Bom dia a todos. Que o Senhor fortaleça a nossa fé. Aqui estamos agradecidos ao nosso bom Deus por mais um dia de vida, né? Vamos fazer 2 orações? Vamos dobrar os nossos joelhos e orar? Querido Deus, agradecemos pelo teu cuidado especial, agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui e, neste momento, nós suplicamos que, pelo teu amor, pela tua bondade, que o Senhor unja a tua serva Belinha e que saia dos lábios dela, Senhor, somente a tua palavra. Queremos ouvir a tua voz, Pai. O Senhor nos trouxe, trazemos os nossos corações para serem transformados pelo teu poder. Necessitamos ser fortalecidos, Senhor, ser alimentados pela tua palavra. Entregamos em tuas mãos cada família aqui representada, cada um de nós, Pai querido, para que, em nome de Jesus, o teu Santo Espírito fale poderosamente aos nossos corações. Oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Belinha, você pode fazer a segunda oração? Sim. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado, glorificado, exaltado seja o seu nome. Porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, porque o Senhor é santo, santo, santo. E nós, como pecadores, estamos aqui na sua presença, única e exclusivamente pelos méritos do sangue de Cristo. A sua carne rasgada foi o véu que se rasgou e nos permitiu estar na sua presença sem sermos consumidos. Nós queremos, Pai, em primeiro lugar, pedir-lhe perdão pela nossa natureza pecaminosa e suplicar que pelos méritos de Jesus o Senhor cubra a nossa nudez com a justiça de Cristo. Não sai de nós nada bom, nada puro, nada, Pai. Tudo vem manchado pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela presunção. E nós queremos suplicar, Pai, que o Senhor venha cobrir cada um de nós com a sua justiça, com a justiça de Cristo, para que através da sua justiça, ao envolver-nos, nós possamos ser olhados pelo Senhor, como se nunca tivéssemos pecado. Oh, maravilhoso amor, bendito amor que nos remiu da perdição. Obrigada, Pai. Obrigada por essa dádiva que teve um preço tão alto, que o Senhor nos ajuda a valorizar esse sacrifício que foi feito. Que o Senhor tire dos nossos olhos o véu
o véu que o pecado colocou e não nos deixa muitas vezes ter noção do que é que custou à divindade, ao Criador, a remissão dos nossos pecados. Obrigada, Pai, por tão grandiosa dádiva, que o seu bom Espírito venha sobre cada um de nós e tire todo o impedimento, todo o obstáculo, todo o sono, toda a preocupação, toda a distração, para que só a sua voz seja ouvida aqui neste momento. Tudo isto suplicamos em nome e pelos méritos do sangue puro do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Minha querida, que o Espírito Santo nos dirija, te dirija, não só agora, mas todos os momentos da sua vida. Amém. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Podemos começar? Quer dizer, nós já começamos, não é? Já começamos louvando a Deus. Podemos sim, minha princesa, podemos sim. Agora é a hora da mensagem, sim. Muito bem, então, desta vez nós iremos continuar o estudo, mas seguindo a ordem, uma vez que já tínhamos chegado até às primícias, a festa que vinha logo de seguida, ou seja, 50 dias depois, era o Pentecostes, que é uma festa um bocadinho diferente. Porquê? Porque ela não acontece nem na primavera, nem no outono. Ela acontece no início do verão. Verão com muito calor, muito sol, pouca chuva, e isto também tem um significado. Bom, para os judeus, como eles não acreditam em Jesus Cristo e todas as festas são um ensinamento acerca de Jesus, como nós vimos, as 3 primeiras, um ensinamento acerca da primeira vinda de Jesus nesta terra, e as últimas 3, um ensinamento acerca da segunda vinda de Jesus a esta terra. Como eles não acreditam nisto, eles comemoram também, e ainda hoje, a festa do Pentecostes, mas eles comemoram o quê? Se não é nada sobre Jesus, eles comemoram o quê? Pois eles comemoram alguma coisa que também aconteceu 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, Páscoa, libertação. Recordam-se, Páscoa, libertação do Egito. Eles ainda estão no ensinamento histórico, não no ensinamento profético. Porque a Páscoa teve o seu cumprimento profético com a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, com a morte de Jesus Cristo. Eles ainda não têm este entendimento, eles ainda têm um véu. E a Bíblia fala desse véu, mas o véu vai-lhes ser tirado. A Bíblia também diz que o véu vai-lhes ser tirado. E, irmãos, quando o véu lhes for tirado, com o conhecimento da Torá que eles têm, bom, vai ser assim uma coisa extraordinária. Mas então o que é que eles comemoram? Eles comemoram efetivamente alguma coisa que teve lugar 50 dias depois de terem saído do Egito. E o que é que foi? Foi a entrega da lei no Sinai. E isto é muito interessante. Portanto, 50 dias depois de eles terem saído do Egito, eles estão no Monte Sinai, onde Deus lhes entrega propriamente a Moisés a lei. E a lei, Deus não podia ter entregue a lei antes. Porquê? Deus não pede obediência. Irmãos, isto é muito importante. Deus não pode pedir obediência a escravos. Uma pessoa que é escrava não pode obedecer. Então, primeiro o que é que Deus faz? Primeiro Deus liberta. Primeiro Deus salva, depois ele dá um código de ética, depois ele dá uma lei, porque já estamos salvos, agora livres do pecado, do poder do pecado, nós vamos guardar a sua lei, porque enquanto estivermos escravizados por Satanás, não adianta,
porque nós não somos livres para guardar a lei. E isto é uma noção que nós precisamos ter, e realmente foi isso que aconteceu. E exatamente isso é o que Deus diz em Êxodo 20. O que é que Deus começa por dizer? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou, já está no passado, que te salvou do Egito, do faraó. E agora que já estás salvo, agora que já estás liberto, agora vive como vivem os salvos. E como é que vivem os salvos? Não têm outro Deus além de mim. Não fazem para si imagens de escultura. Isto é um outro tema, quem sabe um dia possamos fazer, porque cada mandamento é uma promessa. Eu não sei se os irmãos conhecem esse texto de Ellen White, mas durante anos eu não percebia, mas como é que é um mandamento, uma ordem, é uma promessa? Mas ela diz que sim. Quem sabe um dia possamos falar sobre isto. É muito bonito, irmãos. Bom, mas então é isto que os judeus ainda hoje comemoram. Bom, mas nós agora não estamos na lei do judaísmo, nós estamos no cristianismo e, portanto, o que é que significa a festa do Pentecostes? Bom, antes de entrarmos propriamente no Pentecostes, nós sabemos que a Bíblia nos fala de algumas leis. Não vamos detalhar aqui e também não vamos ver todas. Leis relativamente à agricultura. E lembram-se de eu vos ter dito logo no princípio que o plano da salvação não está contido apenas no santuário. Está contido também nas festas e no ano de agricultura. E vocês reparem, nós vimos que a festa do Pentecostes, que é também a festa das primícias, porque é tudo o mesmo bloco, Páscoa, Pães Asmos, perdão, eu enganei-me, não é a festa do Pentecostes, a festa da Páscoa é também a festa das primícias, não é? Páscoa 14, Pães Asmos 15 e primícias 16. E primícias de quê? Eram os primeiros frutos que se colheram, não é verdade? E esses primeiros frutos eram da cevada, lembram-se? E, portanto, Jesus Cristo e aqueles que ressuscitaram com Jesus Cristo, que fazem parte do molho movido, eles são molho movido de quê? Da cevada. Mas depois havia o trigo, que esse sim era colhido 50 dias depois. E é aí que entra a festa do Pentecostes. O trigo, e nós sabemos o que é que o trigo representa. Os justos, não é verdade? Bom, então, nós temos algumas leis, como dizíamos há pouco. Por exemplo, a lei das primícias, que já estudámos quando estudámos a festa das primícias, em Êxodo 23, do versículo 14 ao versículo 19, temos a lei da respiga. A lei da respiga. E não vamos ler agora os textos todos, eu vou só deixar ficar os textos para os irmãos depois lerem em casa, que se encontra também em Levítico, capítulo 19, versículo 9 e 10, mas onde essa lei dizia que o campo deveria ser colhido, não é? O cereal devia ser colhido, mas era uma lei dada por Deus, mas devia ser deixado por colher os cantos. Os cantos de cada campo não deveria ser feita a ceifa. Porquê? Precisamente para ser deixado para os pobres, para os estrangeiros, para o resto. Lembram-se da história de Ruth? Lembram-se que em Ruth, capítulo 2, versículo 2, ela diz: eu vou ao campo respigar. O que é que era respigar? Era apanhar o que tinha sido deixado ficar nos cantos. E ela era uma estrangeira. E o que é que isto nos ensina? Essa lei nos mostra que os anjos, quando eles vierem, eles vêm dos 4 cantos. Olha os cantos. Para apanhar o quê? O resto.
o remanescente, aquele que ficou por último. Esta é uma lei muito interessante. Bom, mas depois também temos a lei da consagração dos frutos do 4º ano do Senhor. E nós encontramos isso também em Levítico capítulo 19, versículo 23 até ao 25. Não vamos ler para pouparmos tempo, mas nós podemos depois ler em casa. Relativamente ao Pentecostes, então era a festa da colheita do cereal, do trigo. Era uma grande festa. Era uma festa diferente também, porquê? Porque ela não tinha que ver só com o povo de Deus. Ela iria ter que ver também com os estrangeiros, com os gentios, aqueles que não eram judeus. E então, essa festa, ela é referida na Bíblia com vários nomes. Não só festa do Pentecostes, mas também festa da colheita ou festa das semanas, porque ela acontecia precisamente 7 semanas depois da Páscoa. Também é conhecida como a festa das primícias dos frutos, em números 28 e 26, e também o nome com que nós a conhecemos mais, que é a festa do Pentecostes. Qual é a origem do nome? Pentecostes é uma origem grega. Esse nome é grego. Os últimos 300 anos do Velho Testamento, os gregos tinham assumido o controle do mundo e tinham espalhado a sua cultura, a cultura helenística, por todo o mundo, impondo também a sua língua. Como o Império Grego ganhou hegemonia, como nós sabemos, no ano 331, é provável que o nome Pentecostes tenha ganho desta maneira a sua popularidade. Então, Páscoa é uma festa caseira, lembram-se? Como nós vimos, uma festa caseira. Até se escondia, lembram-se, o pão que as crianças teriam que encontrar, pronto. O Pentecostes é uma festa do campo. É uma festa do campo. Bom, aspectos importantes desta festa. Deuteronômio 16:9 mostra-nos que ela começa no campo. Depois, seguia para o templo, em Êxodo 23:17. Também tem a ver com a reunião de todo o povo trabalhador, com as suas famílias, amigos e estrangeiros. E nós aqui vamos abrir a nossa Bíblia em Levítico 23. Levítico 23, versículo 22. Levítico 23, 22. E diz o seguinte: quando fizerdes a cega da tua terra, não cegarás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então estamos a ver aqui que entrava não só o povo de Deus, mas também o estrangeiro. O estrangeiro, muito bem. Depois também encontramos em Deuteronômio 16:11. Bom, também como nós vimos, esta festa era uma santa convocação e ninguém iria trabalhar nesse dia. Portanto, tem características de sábado. Era uma festa de ação de graças pela colheita que tinha sido feita. Então, reparem, se a Páscoa, pães asmos e primícias, tinha que ver com a morte e ressurreição de Jesus, que era as primícias, Cristo, nossas primícias, o que é que aconteceu depois? Uma grande colheita, não foi? O Pentecostes. Mas nós habitualmente, nós associamos a festa do Pentecostes apenas à descida do Espírito Santo. Mas e o que é que isso tem a ver com Cristo? Se as festas são um ensinamento acerca de Jesus, o que é que
a descida do Espírito Santo tem a ver com Cristo. Não é? Cristo já não estava aqui na terra. As 3 primeiras têm a ver com Jesus Cristo aqui nesta terra. Mas o ministério de Cristo para a nossa salvação não aconteceu só na terra. Ele ainda hoje está trabalhando para concluir a nossa salvação. E ele agora já não está na terra. Estão a ver, irmãos, nós temos que ter sempre esta noção. Por isso é que as festas, elas nos dão um conhecimento mais abrangente. Não é que nós não o tenhamos já, e não é que nós não o saibamos, mas são detalhes que eu penso que são importantes. Aliás, se não fossem importantes, não estavam nas Escrituras. E Deus não diz as coisas só para encher um livro. Tudo o que Ele diz é para nosso ensinamento, certo? Bom, mas eu gostava que os irmãos agora abrissem no livro de Romanos. E vamos ver aqui no capítulo 11. Este capítulo 11 de Romanos eu gosto imenso. Digo-vos que gosto muito porque isto tira de nós adventistas um bocadinho o orgulho que nós às vezes temos de sermos o povo de Deus. Cuidado com isso, porque não somos só nós o povo de Deus. Vamos abrir então, vamos ler aqui uma passagem grande, porque aqui o apóstolo Paulo, ele fala de 2. Efésios também fala, capítulo 2, versículo 11 a 22 também fala de 2. Não é de 2 povos, não é? Em que o apóstolo Paulo diz que Cristo, ele veio fazer dos 2, com a sua morte na cruz, ele veio fazer dos 2 um só. Então aqui o apóstolo Paulo vai falar dos 2, em Romanos 11. E vamos ler a partir do versículo 13. Paulo está a falar aqui para os gentios. Mas é a vós, gentios, quem são os gentios hoje? Gostava de vos ouvir, será que posso? Alguém pode abrir o seu micro? Quem são os gentios? Porque ele diz aqui, é a vós, gentios, que eu falo. É o capítulo 11 de Romanos. Quem são os gentios que Paulo fala? Irmãos, somos nós. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Nós, para os judeus, nós somos gentios. Nós não nascemos em Israel. Ou nascemos? Eu não. Eu nasci em Portugal. Alguns dos irmãos, a maior parte nasceu no Brasil. Portanto, não somos judeus, somos gentios. Então é para nós que ele está a falar. E ele está a dizer assim: mas é a vós, gentios, que falo. E porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os da minha raça. Quem são os da raça dele? Quem são? Os judeus. Paulo era judeu. Então ele está a dizer aqui, para ver se de algum modo eu posso incitar à emulação os da minha raça, os judeus, para salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição, a sua de quem? Dos judeus. Se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Percebem o que é que ele está a dizer? Foi por causa dos judeus terem rejeitado, irmãos, escutem isto, não tenhamos a nossa barriga cheia de orgulho, porque foi por causa dos judeus terem rejeitado a Cristo que a mensagem veio até nós. E ele continua e diz, se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Pergunto, o que é raiz? Nós temos que entender o que lemos. A raiz é Cristo. A raiz é Cristo e nós somos os
ramos. Versículo 17. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, ele está a falar para quem? Para os gentios, está a falar para nós, adventistas, que não somos oliveira verdadeira. Nós somos zambujeiro, que é uma árvore que é parecida com a oliveira, mas não é oliveira. Mas nós, irmãos, fomos enxertados na árvore verdadeira. Então ele diz, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories, ou seja, não te orgulhes contra os ramos. Quem são os ramos? São os judeus. Portanto, Paulo está a dizer aqui, cuidado, vocês não tenham a mania que são os melhores, porque vocês apenas foram enxertados por causa da rejeição deles. E ele continua, e se contra eles te gloriares, ou seja, te orgulhares, não és tu que sustentas a raiz. Exatamente, a zambujeira é a oliveira brava. Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Novamente, quem é a raiz é Jesus Cristo. Dirás então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. E Paulo diz, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. A incredulidade de quem? Irmãos, incredulidade de quem? Dos judeus. Aqui diz, foi pela incredulidade dos judeus que eles foram quebrados. E tu, pela tua fé, estás firme. Não te orgulhes, mas teme. Não é bonito isto, irmãos? Isto é bem bonito. E ele continua. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, quem são os ramos naturais? Os judeus. Se ele não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se... Estou no versículo 22. Se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, irmãos, olhem o que é que está aqui. Se eles não permanecerem na incredulidade, o que é que vai acontecer? Serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Então o que é que Deus já está a dizer aqui? Que o povo judeu, o povo de Israel, vão ser novamente, não todos, é claro, poderão ser enxertados novamente. Versículo 24. Pois se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, olhem aqui, irmãos, contra a natureza. Isto é muito interessante. Enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, esses que são ramos naturais. Então aqui Paulo já nos está a conduzir para o pensamento de que eles vão ser enxertados. Não todos, e não como nação, mas alguns, muitos provavelmente irão aceitar Jesus Cristo como Salvador, como o Yeshua HaMashiach, como Jesus o Messias. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. E eu gostava que os irmãos se detivessem aqui. Não quero que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, ou seja, para não fiqueis inchados de orgulho, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até quando?
até que a plenitude dos gentios haja entrado. Irmãos, o que é que isto nos diz? Diz-nos que quando a plenitude dos gentios tiver entrado, ou seja, quando o Evangelho tiver sido pregado aos gentios e eles tiverem aceite, os que aceitarem, vai voltar novamente a acontecer alguma coisa com Israel. Porque ele diz aqui, o endurecimento veio sobre Israel até que a plenitude dos gentios tenha entrado. E depois ele continua, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles, na verdade, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. E depois continua, não vamos ler o resto. E já agora que estamos em Romanos, eu gostava que os irmãos andassem um pouquinho para trás e fôssemos ao capítulo 9 de Romanos, e eu vou ler o versículo 6 a 8. E diz o seguinte: não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. O que é que ele está a dizer? Nem todos os que são nascidos em Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. E nós sabemos disso. Por exemplo, Ismael, que era filho de Abraão, não é considerado judeu, mas sim árabe. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Espetacular. Filhos da carne não são a descendência. O que é que isto significa, irmãos? Por isso é que temos o pacto, não é? Há aqui um pacto, depois mais tarde Gálatas falava sobre isso, não é? A alegoria da Sara e da Agar. Sara dando à luz um filho da promessa e Agar dando à luz um filho da carne, mas ambos são filhos do Abraão. Recordam-se? E por isso o que é que Deus manda? O que é que Deus manda fazer o Abraão? Tens que expulsar o Isaque. Ou seja, temos que jogar fora a nossa natureza da carne, o corte do prepúcio, percebem? O corte. Então o que Deus está a dizer aqui é que nós não somos, por natureza, filhos da carne e por isso somos filhos da promessa. Ou seja, apesar de não sermos oliveira verdadeira, nós somos enxertados e vivemos pela raiz, que é Jesus Cristo. Bom, fiz um desvio um bocadinho na festa, mas a festa do Pentecostes, o que é que ela tem a ver com Jesus? Essa era a minha pergunta. Nós só a conhecemos como sendo a festa do derramamento do Espírito Santo. Bom, vamos a Atos dos Apóstolos, ao capítulo 2, que é onde é descrita esse acontecimento. Atos, capítulo 2, e vamos ler do versículo 29 ao 36. Vou passar a ler. O 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Versículo 30, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes, portanto aqui Pedro
com o conhecimento, ele foi buscar Davi para provar que estava profetizado que um descendente de Davi iria sentar-se no trono e não poderia ser Davi, porque Davi estava na sepultura, como ele acabou de dizer. Versículo 31. Prevendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo. O que era a ressurreição de Cristo? A festa das primícias. Então ele está a falar aqui da festa das primícias, que a sua alma não foi deixada na sepultura, nem a sua carne viu a corrupção. Lembram-se o que é que não ficava a cheirar mal e a ganhar bicho? Era o maná. Era o maná que representa quem? Jesus Cristo. Então estamos a falar aqui destas imagens todas do Antigo Testamento para falar de Cristo, que era o maná. Versículo 32. Ora, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ele está a falar da festa das primícias. E o que é que vem a seguir à festa das primícias? A festa do Pentecostes. E olhem o que ele diz agora. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O que é que era isto? Era o Espírito Santo, irmãos. Era o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo só caiu na terra em resultado de alguma coisa que aconteceu no céu. E o que é que aconteceu no céu? É isso que nós precisamos saber. Estão a entender o raciocínio? O Espírito Santo só foi derramado sobre a terra porque era o resultado de alguma coisa importantíssima que tinha acontecido com Cristo no céu. E o que era? O Pedro compreendeu. Ele diz aqui que ele foi exaltado pela destra de Deus e recebeu a promessa. Quem é que recebeu o Espírito Santo? Jesus Cristo. Aonde é que ele recebeu? No céu. E onde é que isso está escrito? Tem que estar profetizado. E nós agora vamos começar a andar para trás. Estamos em Atos dos Apóstolos, mas vamos ver o que é que o próprio rei Davi entendeu que era esse derramamento do Espírito Santo que haveria de acontecer no futuro. Vamos ver? Vamos ao Salmo 133. É um salmo pequenino, mas Davi entendeu, com visão profética, o que é que isto significava. E depois temos que ir a Levítico, novamente, e a Êxodo. Bom, mas o Salmo 133 diz o seguinte: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A que é que ele compara? A que é que o rei Davi compara essa união? É como o óleo precioso. O óleo é símbolo de quê? De Espírito Santo. O óleo ou o azeite é símbolo do Espírito Santo. Então, Deus está aqui a dizer que os irmãos, ao estarem em união, unidos, diz que é como o azeite, é como o óleo, é como o Espírito Santo, precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de quem? De Arão. E o que era Arão? Era o sumo sacerdote, era o sacerdote, era o sumo sacerdote. Representava o quê? O ministério de Cristo. Irmãos, quando Jesus esteve aqui na terra, estou a falar das 3 primeiras festas, Páscoa, Pães Asmos e Primícias, quando ele esteve aqui na terra, ele não esteve como sacerdote, pois não? Até porque já havia sacerdotes aqui na terra, diz o livro de Hebreus. Ele esteve aqui como o quê? Profeta e como cordeiro.
Ele esteve aqui como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que é que acontecia com o Cordeiro no santuário? O Cordeiro só estava no pátio. O pátio é símbolo da terra. O Cordeiro morria no pátio, ou seja, Jesus morreu na terra. Mas depois era necessário, para continuar o processo da eliminação do pecado, era necessário o quê? O sacerdote, o sacerdócio. E eram os sacerdotes que depois iriam fazer a continuação do trabalho que o Cordeiro já não podia fazer. E era o sacerdote, que é um símbolo de Cristo, que iria pegar no sangue contaminado pelo pecado, não é? Aquele sangue do Cordeiro sobre o qual o pecador tinha confessado o seu pecado, ou seja, o pecado ia ser transferido do pecador para o Cordeiro, e depois o pecador iria matar o Cordeiro. Então o sangue do Cordeiro estava contaminado com o pecado. Mas o sacerdote iria aparar esse sangue e iria entrar dentro do lugar santo. E lá dentro do lugar santo iria fazer várias coisas. E o que é o lugar santo do santuário? É o céu, já não é a terra, já não é o pátio. Então, quando Jesus subiu ao céu, ele que é o nosso sumo sacerdote, o que é que ele fez? Ele carregou os nossos pecados até dentro do lugar santo. E é aí no lugar santo que acontece alguma coisa, e já vamos ver o que é. Eu estou a falar devagar porque eu creio que esta é uma noção que nem todos teriam. Ou será que já tínhamos esta consciência pelo santuário, não é? Mas não agora neste aspecto da festa. Bom, então vamos continuar a ler o Salmo 133. Diz que o óleo, portanto o azeite, era precioso e era como era derramado sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que é um tipo de Cristo, que desceu sobre a gola das suas vestes como orvalho de Hermon e desce sobre os montes de Sião. O que é Sião? Na Bíblia, Sião é símbolo de quê? De igreja. Diz-nos Isaías, é símbolo da igreja. Então vejam que o óleo descia sobre a cabeça, escorria pela barba, da barba ia para a gola e da gola caía aonde? Nos montes de Sião, no Monte Sião. Porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. O que é que o rei Davi quis dizer com isto? Vamos ver como é que era a cerimónia da unção do sacerdote. Quando Deus instruiu Moisés, vamos agora a Levítico, capítulo 8, ou melhor, primeiro vamos a Êxodo. Capítulo 30, e vamos ver como é que Deus instruiu Moisés acerca desta cerimónia. Isto aqui foi o que Deus instruiu Moisés, não é a cerimónia em si. Mas depois vamos ver a própria cerimónia quando ela foi executada. Êxodo, capítulo 30, e vamos ler o versículo. Portanto, como sabem, o livro de Êxodo são todas as instruções de Deus a Moisés acerca do santuário, mas também acerca do sacerdote. Então o versículo 25 diz assim: disto farás um óleo sagrado para as unções, um perfume composto segundo a arte de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Não vamos ler tudo, mas vamos dar um saltinho para o versículo 30. Também ungirás, portanto ele iria ungir várias coisas, a tenda da revelação, a arca, a mesa, o altar, etc. E depois o versículo 30 diz: também ungirás Arão e seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio.
O que é que Deus estava aqui a ensinar? O sacerdócio de Cristo e dos outros. De um reino de sacerdotes. Lembram-se quem é que fala sobre isto? Mais à frente no Novo Testamento, depois diz que nós somos um reino de sacerdotes. Mas quem é que é o sumo sacerdote? Jesus Cristo, que teria que ser ungido. Com quê? Com óleo, que é símbolo do Espírito Santo. Então agora vamos a Levítico, ao capítulo 8. E vamos ver a própria cerimónia em si. Levítico, capítulo 8. Vamos ler o versículo 1, 2. Depois saltamos para o 6. Isto. Peço desculpa, aconteceu aqui qualquer coisa no meu computador. Eu deixei de vos ver. Versículo 1 e 2 diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma a Arão e a seus filhos com ele, e os vestidos, e o óleo, olha aqui está novamente, símbolo do Espírito Santo, e o óleo da unção, e o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto de pães ázimos. Vamos dar um saltinho para o versículo 6, e diz: Então Moisés fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Portanto, há este aspecto, primeiro lavagem com água. Versículo 7. E vestiu Arão com a túnica, e cingiu com o cinto, e vestiu-lhe o manto, e pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto de obra esmerada, e com ele lhe apertou o éfode. Colocou-lhe então o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim, e pôs sobre a sua cabeça a mitra, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. Então Moisés, tomando o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e os santificou. Versículo 12. Em seguida, derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. O que é isto? Irmãos, isto não é nada mais, nada menos do que um tipo do que é que iria acontecer com Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, quando ele subisse ao céu. Depois que Jesus ressuscitou, quantos dias é que ele andou aqui nesta terra? 40. Mas essa festa do Pentecostes já existia. E ela acontecia quantos dias depois da Páscoa? 50. Então, ele andou aqui 40 dias, e isso encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ele andou aqui 40 dias e depois ele subiu ao céu. E lá, durante 10 dias para nós, irmãos, porque para Deus foi apenas umas horas. O que é que aconteceu durante esses 10 dias? Isto que nós acabamos de ler agora, em Levítico 8. Ele foi vestido com aquelas peças todas, foi-lhe posto o cinto, foi-lhe posto a mitra, foi colocado o éfode, foi colocado o peitoral e, por fim, ao fim dos 10 dias, o que é que aconteceu? Ele foi ungido, como nós lemos no Salmo 133. Ele foi ungido, e também lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Lembram-se o que é que Pedro disse?
que ele foi, depois da ressurreição de Jesus, ele foi derramado sobre a sua cabeça, como era derramado sobre Arão, que era um tipo de Cristo, o óleo. Para quê? Para que ele iniciasse uma outra fase do seu ministério. Agora, não como cordeiro, mas como sumo sacerdote. Aliás, como sacerdote. Ele esteve no lugar santo a ministrar como sacerdote até 1844, quando ele depois passa para o lugar santíssimo e inicia-se uma nova fase do plano da salvação. Estamos a compreender tudo, ou seja, o derramamento do Espírito Santo foi apenas o resultado do que aconteceu no céu com Cristo. E o que é que aconteceu no céu com Cristo? A sua entronização. Ele sentar-se no trono juntamente com seu Pai e iniciar uma fase diferente, não agora na terra, mas no céu, intercedendo por nós. E como a bênção foi tão grande, o óleo que foi derramado sobre a cabeça de Jesus foi tanto, que diz o Salmo 133, que lhe escorreu pela barba, pela gola e foi parar aonde? À terra. Mas ao planeta todo? Não. Àqueles que estavam em união. E quem é que estava em união? Os discípulos. Aquelas pessoas, aquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo, unidas, porque elas já tinham feito a preparação. Elas já se tinham arrependido dos seus pecados. Elas já tinham confessado os pecados umas às outras. Elas já se tinham reconciliado umas com as outras. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo. Percebem, irmãos? Então, no exato dia em que os discípulos entenderam que precisavam de ser um, no mesmo momento em que Jesus no céu estava a ser ungido para iniciar uma nova fase do seu ministério, em nosso favor. E a bênção foi tão grande que veio parar até à terra. Portanto, irmãos, quando nós dissermos que a festa do Pentecostes é a festa do derramamento do Espírito Santo, lembremo-nos que antes disso é o quê? É a festa da entronização de Jesus no céu. Quando ele se sentou no mesmo trono do Pai no lugar santo. Querem que eu vos leia? Querem que eu vos leia um bocadinho disto, um bocadinho só, numa citação do Espírito de Profecia? Dão-me só um segundinho para eu buscar o livro, está bem? É Primeiros Escritos, é nos Primeiros Escritos. Ora, não sei se os irmãos têm este livro, mas tem aqui uma visão que é o fim dos 2300 dias. Eu vou ler mesmo no livro, portanto não estou no aplicativo, vou ler mesmo no livro, no meu livro é a página 54. Ora bem, este capítulo, que é pequenino e não vamos lê-lo agora, mas que é maravilhoso, maravilhoso. Nós fazemos aqui 1 hora a estudar sobre isto e quem sabe um dia vamos fazer. Mas ele fala do fim dos 2300 dias. Quando é que isto aconteceu? Em 1844. Bom, mas
antes dessa data, Jesus esteve, desde que ele subiu ao céu e foi entronizado até 1844, ele esteve no lugar santo. E onde é que ele estava no lugar santo? Olhem como começa o capítulo. Irmã Irani, penso que terá o livro consigo. Sim? A Yaponira tem. Então diz assim, olhem o que diz aqui. Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Estamos a falar do lugar santo do santuário celestial. No lugar santo há um trono. E nessa altura estava o Pai e o Filho. Por isso é que nós dizemos que Jesus foi entronizado. O que é que significa entronizado? Sentou-se no trono. Sentou-se no mesmo trono do Pai. E depois, mais tarde, passados os 1810 anos, ou seja, em 1844, este capítulo, que é pequenino, os irmãos depois podem ler em casa, é magnífico. Em 1844 diz que o Pai se levantou desse trono e entrou no Santíssimo. E depois acontece alguma coisa e o Filho levanta-se também. E diz alguma coisa, e depois entra também no lugar santíssimo. Mas o que eu quero referir aqui é isto, é que durante aquele tempo, desde que ele subiu ao céu, os dois estiveram sentados no trono. Jesus entronizado, cheio do Espírito Santo, derramando sobre a igreja o quê? O óleo, o Espírito Santo. Entendem? Não vou falar mais, porque estamos na festa do Pentecostes, mas depois iremos falar de outras festas. E nós depois voltaremos aqui ao livro dos primeiros escritos. Está bem? Pode ser assim? Não podemos dizer tudo de uma vez. Bom, mas eu tinha dito no início, irmãos, que o povo de Israel, que não aceita Jesus Cristo, eles comemoram a entrega da lei, feita por Deus a Moisés. Mas sabem que não está totalmente errado essa comemoração. Sabem porquê? Vejam o que é que aconteceu lá no Sinai. Vamos abrir em Êxodo, no capítulo 32. No capítulo 32, lembram-se o que é que tinha acontecido? Moisés tinha subido ao céu, como Deus lhe tinha dito, para lhe entregar a lei, e não só a lei dos 10 mandamentos, não é? Para lhe entregar também todas as leis, não é? De saúde, as leis de higiene, etc. De alimentação. E quando Moisés vinha a descer com as tábuas na mão, ele ouve, lembram-se, o povo cá embaixo no monte tinha feito aquela desgraça toda, tinham feito bezerros, estavam despidos, estavam numa grande festa, enfim. E o que é que acontece? Vamos ler o versículo, vou ler a partir do versículo 25. Quando, pois, Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão o havia desenfreado, no original diz despido, para escárnio entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem está ao lado do Senhor, venha a mim. Ao que se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia, quantas pessoas? Cerca de 3.000 homens. Irmãos, naquela altura, na entrega da lei no Sinai, perderam-se cerca de 3.000 pessoas. O que é que acontece no dia de Pentecostes?
em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 41, e a Ponira, podes abrir o micro. Converteram-se 3.000 almas. Exatamente, cerca de 3.000. Já repararam que é exatamente o mesmo número? Ou seja, aqueles que se perderam lá no Sinai, Deus recuperou no dia da festa do Pentecostes, para que nada se perca. Lembram-se? Lembram-se na multiplicação dos pães, que Deus manda fazer o quê? Recolher o que sobrou para que nada se perca. Meus irmãos, Deus não permite que nada se perca. No céu, quantos anjos se perderam? 1/3. Sabem quantos na terra que se vão salvar? 1/3. E Ellen White diz que esse 1/3 vai ocupar as vagas deixadas pelos anjos que se perderam, para que nada se perca. Espetacular. Então, irmãos, nada é por acaso. É interessante como é que está tudo na Bíblia, tudo. Então, meus irmãos, o que é que Deus nos quer ensinar com tudo isto na festa de Pentecostes? Ele sabia que nós iríamos precisar de um poder para vencer o pecado. E sabem o que é que Ele nos deu? O desejado de todas as nações vai nos dizer o que é que Ele nos deu. No capítulo 73, na página 475.2, agora vou ler do aplicativo, diz o seguinte: Cristo deu, prestem atenção, Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o seu próprio caráter em sua igreja. Temos dificuldades de caráter herdadas? Temos. Temos outras que nós adquirimos? Temos. É impossível obedecer-lhe? Não. Porquê? Porque quando Jesus subiu ao céu, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou-a sobre a sua igreja. Como diz aqui, Cristo deu o seu Espírito como um poder para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o seu próprio caráter em sua igreja. Louvado seja Deus por esta graça. Louvado seja Deus. Por isso, a festa do Pentecostes comemora tudo isto. Vamos fechar aqui o estudo, já estamos a passar da nossa hora. Gostava só de fazer uma oração, posso? Querido Deus eterno Pai que está no céu, ó Senhor, não temos palavras para lhe agradecer a sua misericórdia, a sua bondade, que mesmo hoje ainda, não tendo a presença física de Jesus, nós temos o seu Espírito, que foi e continua a ser derramado sobre todo aquele que crê, e todo aquele que pede, e todo aquele que se apropria deste poder para vencer. Pai, nós queremos ser vencedores. Vencer o nosso temperamento difícil, os nossos maus hábitos. Senhor, a vitória tem que acontecer nas nossas vidas. O Senhor aguarda
com fervente desejo a manifestação de si mesmo na sua igreja. Ó Pai, ajuda-nos a crer na sua palavra. Ajuda-nos a apoderarmos-nos desta bênção para que o seu caráter se possa ver na sua igreja e possa ficar provado de uma vez por todas que o Senhor é justo e Jesus possa voltar logo. Ora vem, Senhor Jesus, é o que lhe suplicamos em seu santo nome. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Neste momento, nós abrimos para as considerações. Aqueles que sentiram o desejo de fazer as considerações, falar o que Deus falou ao seu coração através desta mensagem. Este é o momento. Uma condição, enquanto do que este finalzinho que a Belinha falou, eu fiquei... Deus tem o carinho, o cuidado, o amor de Deus conosco é muito grande. E quando a Belinha falou da nossa... o que Deus vai fazer em nós, né? Duas coisas eu gostaria de meditar. Um terço da terra vai estar com Cristo. Ontem nós estávamos estudando que os perdidos são como a areia do mar. É muita gente. Apenas um terço. E eu e você estamos convidados para fazer parte deste um terço. É um privilégio muito grande. Quando a gente vê os perdidos como a areia do mar, imagina quantas pessoas estarão perdidas. Apenas um terço estarão com Cristo. E você e eu está sendo convidado por Cristo para fazer parte deste um terço. Muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Que nós possamos aceitar, né? Fazer parte deste... eu quero fazer parte desse número. É um número pequeno, é muito privilégio. Como nós precisamos agradecer imensamente a Deus. E outra coisa que eu gostaria de colocar foi outro que ela falou agora no final, né? Do que Deus vai fazer na nossa vida. E tem um conforto muito grande aqui, no Espírito de Profecia no Desejado, que diz assim, que o Espírito de Deus consumirá o pecado de todos aqueles que submeteram ao seu poder. Então, não precisamos ficar preocupados. Nós, às vezes, ficamos nos preocupados. Ontem nós estudamos, né, do que Moisés... Moisés, um homem manso, o homem mais manso, em algum momento ele perdeu a paciência, né? Aquele pecado que manchou. Então, aquele pecadinho manchou. Eu estava conversando com a minha irmã e nós falamos assim, se Moisés, que era o homem mais manso da terra, ele, em algum momento, ele teve um espírito de irritação, perdeu a paciência, se Deus não tiver misericórdia de nós, o que será de nós? Mas a resposta está aqui. A resposta está que o Espírito de Deus, ele consumirá o pecado de todos aqueles que se submeterem a seu poder. É para nós nos submetermos e não nos preocuparmos, que o Espírito Santo de Deus vai cuidar. Deus é fogo que consome, ele vai consumir todo o pecado. E Deus vai fazer de nós pessoas aptas, prontas, para ser realmente a nação santa, que ele vai nos colocar no centro da vontade dele, para a honra e glória de Deus. Que nós possamos dizer ao nosso Deus, Senhor, vamos dispor o nosso coração, e o Espírito Santo de Deus vai fazer esse trabalho. E nós, então, vamos participar, em nome de Jesus, deste um terço. E vamos ocupar
Não que em nós não há mérito algum, mas pelo poder de Deus, vamos participar deste um terço. Amém, amém. Louvado seja Deus. Como eu fico feliz em saber disso, né? É a nossa única condição, de conseguir salvar é pelos méritos de Cristo Jesus, né? E eu fico pensando, como disse um estudioso da Bíblia, quando ele diz: olhando para mim, é impossível me salvar, né? Mas olhando para Cristo, aí a gente entende que é impossível nos perder. E esse deve ser o nosso pensamento. Eu estava aqui meditando quando a Belinha... eu quero te agradecer, viu, minha irmã? Eu louvo ao Senhor, eu tenho orado por você, pela sua família, pelo Helder, pelo pastor José Esteves. Eu tenho lembrado da sua família em minhas orações e eu louvo a Deus por você ser essa mulher de fé, essa mulher de garra e que tem se colocado na brecha para reparar em um mundo de pecado, tantos destroços causados por esse pecado. Eu louvo a Deus por sua vida, pela sua família, tá? Eu tenho buscado estudar as palestras que você tem gravado, que você tem feito quando eu não consigo participar ao vivo. Mas, enfim, obrigada por estar conosco nesta manhã. Eu agradeço a Deus pela mensagem que Ele nos mandou hoje, mandou que você transmitisse para nós nesta manhã. E quando você falou aí da conversão dos 3.000, e eu fico vendo, assim, eu fiquei tentando fazer analogia, né, com o que aconteceu lá no passado, com Israel no deserto, que morreram 3.000, e eu falei: Senhor, essa ideia não pode sair da nossa mente quando estamos estudando a Bíblia. O Senhor Deus, Ele tem uma metodologia, Ele tem uma didática em nos ensinar que homem nenhum tem. Precisamos ter uma mente limpa, uma mente abençoada por Ele, liberta desse mundo de pecado para a gente poder entender os planos de Deus para a nossa vida. E eu quero muito continuar entendendo. Sobre as festas, sobre o santuário. Quero muito continuar estudando as profecias, porque a história se repete na Bíblia. A história se repete. E a gente precisa prestar atenção nessas repetições para que a gente não se perca aí no calendário profético, no retorno de Cristo Jesus. Ele está às portas. Nós já podemos sentir, né? E não podemos nos perder nessa linha do tempo aí. Deus nos abençoe, que nos dê um dia de preparação na presença dele, em nome de Cristo Jesus. Hoje eu estou muito mais feliz. Hoje o meu papai completa 77 anos e aqui em casa é uma alegria, porque há 24 anos eu fiquei órfã e para minha mãe, assim, esse dia era um dia ímpar aqui em casa, onde toda a família se reunia e a gente comemorava o aniversário do meu pai, o nascimento do meu pai. E por alguns anos nós ficamos com uma tristeza muito grande no coração após a morte da minha mãe. Mas aos poucos, Deus foi resgatando isso e a gente, pela graça de Deus, foi conseguindo novamente comemorar esse dia com alegria. E hoje eu acordei muito feliz. Estou aqui preparando um café da manhã para ele e ele já levantou ali. E é muito bom poder comemorar a vida. E comemorar a vida do meu pai é um privilégio para mim. E eu louvo a Deus por isso. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Obrigada, irmã Irani.
De nada. Belinha, eu tenho um versículo, e alguém colocou aqui também para nós, eu não estava pensando neste, em Efésios 4:17. Eu estava pensando naquele outro versículo, quando diz, não andeis ansiosos, mas vamos pegar os dois. Você fez uma pergunta, pediu para a gente abrir o microfone e a gente falar, e eu não falei porque eu confesso que eu não estava, essa resposta, porque diz aqui, em Efésios 4:17, diz assim, todos encontraram Efésios 4:17? Eu queria que a gente comentasse um pouquinho, Belinha. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Efésios 4:17. Depois, lá em Mateus, diz para nós, não andeis ansiosos, né? Não, que nós não devemos nos preocupar com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir, porque quem se preocupa são os gentios. Nós devemos confiar, nós confiamos no nosso Senhor. E aí, quando você perguntou quem são os gentios, eu disse, não somos nós. Eu confesso que eu gostaria de que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. E outra pessoa colocou aqui também, mandou uma mensagem para mim. Ok, irmã, é assim, eu vou comentar rapidíssimo porque tenho mesmo que deixar a sala, mas tudo que, para um judeu, todo aquele que não é judeu, nascido em Israel, é gentio. E, portanto, biblicamente, quando Paulo está a falar de gentios, está a falar, no fundo, daqueles que, não sendo judeus, aceitaram Jesus Cristo como o seu Salvador. Agora, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo e todo o judeu aceita também, todo aquele que aceita Jesus Cristo, ainda que seja judeu, ele passa a ser o quê? Israel. E por isso nós dizemos que somos o Israel espiritual e, portanto, quem é que se preocupa? Nós deixamos de ser gentios a partir do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz também em Efésios que nós antigamente andávamos, não é, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mas agora em Cristo já é diferente. Pronto, então é nesse sentido. Mas continuamos a ser gentios, classificados gentios, por não termos nascido em Israel. Contudo, nós somos descendência de Abraão, pela promessa, não da carne. Estão a compreender a diferença? Obrigada, porque nós somos Israel, Aí quando você pediu para abrir, eu falei, eu não vou responder, porque se eu for responder, eu vou dizer, nós somos Israel espiritual. Obrigada, Exato. muito obrigada. Eu vou precisar sair, de nada, irmã, vou precisar sair. Não havendo mais ninguém, você vai precisar sair, né? Sim. Então, sim. Vamos fazer a oração final, meus queridos? Irani, eu só queria sugerir que nossas orações de hoje fossem para a Belinha e para a família dela. Está sugerido, minha querida. Amém. Vamos, então, orar. E nós agradecemos a Deus, Belinha, agradecemos pela mensagem, agradecemos a Deus por você se dispor a estar conosco. E neste momento, nós vamos, então, fazer a oração final para que a Belinha... Nós já estamos realmente no tempo. E você pode fazer a oração final? Posso, sim. Oremos. Então, tá. Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Nós estamos aqui felizes por termos mergulhado no profundo da tua palavra, Senhor, porque estamos aprendendo mais de ti.
e sabemos que a tua palavra é um poço sem fundo de sabedoria. E nós queremos, Senhor, beber dessa água, porque como Jesus disse, quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Aqui nós estamos, Senhor, reunidos todas as manhãs, porque o Senhor tem trazido para nós o pão da vida, porque o Senhor tem guiado as pessoas. E eu louvo a Ti, Senhor, porque a Belinha se dispôs a vir nos ensinar a Tua palavra, a vir nos elucidar todos os detalhes que nos indicam a profundidade do Seu amor por nós. Hoje é o dia da preparação, Pai, nós temos muitos a fazer, já vamos sair daqui, muitos de nós correndo para o trabalho, e eu peço, Senhor, uma bênção especial para o nosso dia, que também é a véspera do Natal, e o Senhor esteja conosco, que o Senhor dá-nos a bênção do Teu Santo Espírito, para que nós possamos fazer as nossas escolhas pautadas na Tua palavra, Senhor. Nós aprendemos hoje também que o Teu Santo Espírito é que nos dá o poder para escolhermos o caminho certo, para escolhermos o caminho que queremos servir, para escolhermos o Deus que nós queremos servir. E por isso eu peço, Senhor, dá-nos uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. Eu peço que o Senhor esteja com a Belinha e com toda a sua família, não só nesse dia, Senhor, mas todos os dias dessa caminhada com Cristo que nós estamos trilhando, porque andamos pelo caminho estreito. Abençoe a tua serva, Pai. Abençoe o pastor José Esteves, abençoe o Helder, abençoe a Ágata e o seu filho mais novo. O Senhor sabe e conhece de todas as coisas o que eles necessitam, Pai. Seja presente no lar da Belinha e esteja com eles, ó Deus. Eu também peço uma bênção especial para o Senhor Gesi, o pai da Júnia, que faz anos hoje, que o Senhor visite também esse lar, que o Senhor renove mais um ano de bênçãos na vida deles. Paizinho querido, eu despeço-me agora dos meus irmãos, pedindo a tua companhia. Em nome de Jesus é que eu peço tudo isso e agradeço. Amém. Amém. Belinha, muito obrigada. Deus abençoe você. Muito obrigada, meus irmãos. Deus abençoe cada um. Obrigada, minha querida Belinha.
Amém. Abre seu micro, Irani. Pronto. Bom dia a todos! Bom dia a Bom dia, todos! minhas queridas. Um bom dia da preparação para todo mundo. Um Feliz Natal e amanhã nós estaremos juntas, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Até Feliz amanhã. sábado! Feliz sábado para todo mundo também. Até amanhã. Tchau.